Eu hoje vou falar sobre o material que está aí na apostila, sobre os antropomorfismos bíblicos, né? Principalmente no Antigo Testamento. Quando a gente vai fazer a leitura do Antigo Testamento, a gente precisa sempre lembrar que há uma forma de pensar, né, por trás, né? O estudo da teologia do Antigo Testamento, ela é essa análise de como o Antigo Testamento e os diversos livros entendem, né, a pessoa de Deus, a maneira que ele se manifesta, o próprio processo de produção e construção do texto, né, como que isso é possível compreender, para que a partir daí a gente possa tirar uma mensagem adequada do texto. E quando a gente fala de antropomorfismo, é da forma humana aquilo que não é humano. Também tem a questão da antropopatia, que é dar sentimentos humanos àquilo que não é humano. Nós somos seres humanos. Deus não é um ser humano. Então, qualquer atributo que a gente dê a Deus pode estar dentro da perspectiva antropomórfica ou da antropopatia. Então, nós damos sentimentos e formas humanas a Deus. Por exemplo, lá na passagem, né, do Egito, lá naquele processo de libertação do povo de Israel, o texto bíblico vai dizer que Deus não, desculpa, lá na passagem de Noé, né, que Deus se arrependeu de criar a humanidade. Quando a gente lê que Deus se arrependeu, isso é um sentimento humano. Em Ezequiel, vai dizer que os pés de Deus estão sobre a terra. Quer dizer, Deus é espírito, não tem pé. Então, isso é uma forma humana. Então, quando eu atribuo essas qualificações a Deus, não quer dizer que Deus é assim. É uma maneira de nós entendermos ou tentarmos explicar Deus. Por exemplo, ao dizer que Deus se irou ou se arrependeu, isso contraria o nosso conceito de soberania de Deus, de onisciência. Porque, por exemplo, você falar que Deus se arrependeu é porque ele não sabia que aquilo não ia dar certo. Nós, seres humanos, nos arrependemos. Por que nós nos arrependemos? Porque a gente não conhece o futuro. Então, você vai comer uma comida, né? Você fez lá uma comida, fez um prato, fez uma receita nova, aí você vai experimentar. Por que você vai experimentar? Porque você não sabe se está bom. Porque você ainda não experimentou. Você só vai saber se está bom depois que provar, depois que comer. Você não tem consciência do depois. Deus tem consciência e ciência do antes, durante e depois. Por isso que ele é onisciente. Então Deus não se arrepende. Atribuir sentimentos humanos a Deus também é uma limitação nossa. Porque quem tem sentimentos são pessoas limitadas. Nós amamos porque somos carentes. A gente quer ser reconhecido. E a gente quer reconhecer. A gente quer fazer parte de algo maior. Deus não precisa disso. Deus simplesmente é. Mas os textos do Antigo Testamento, para falar sobre Deus, vão usar sentimentos e formas humanas para demonstrar o seu poder, a sua majestade, a sua soberania, para demonstrar a ação, né? Os olhos de Deus estão sobre o seu povo, quer dizer, olha, o cuidado de Deus, né? Deus está cuidando, Deus está zelando. Então, o antropomorfismo e a antropopatia são recursos literários que o Antigo Testamento vai usar para poder falar sobre Deus. Mas a gente precisa ter consciência de que esses recursos, né, essas perspectivas, são, na verdade, recursos literários.
porque eles não limitam Deus. Deus está muito além disso. Então, eu vou ler esse material aí da apostila e a gente vai comentando, vai conversando um pouco sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta, aí pode ficar à vontade aí para fazer, né? Mas, a princípio, deu para entender? Alguma pergunta, algum questionamento até aqui? Tranquilo? Tranquilo, só um comentário. Ah, Que já ouvi muitas vezes, professor, alguém pregando sobre essa parte que Deus se arrependeu, e ele afirma na pregação que Deus se arrependeu, tá vendo? Deus se arrependeu. Deus não gostou de ter feito o homem. Aí eu fico olhando e eu já tinha entendimento que não era daquela forma, porque Deus sabe de tudo, que ele é onisciente. E agora o senhor me traz aqui a aula, aí eu disse, olha só, me olha vem na aí, né? memória isso. Então, exatamente, é um cuidado que a gente tem que ter, porque aí depois você quer defender um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, fica difícil. Até quando fala, porque Deus se alegra, porque Deus fica triste, né? Isso são emoções humanas. No Novo Testamento diz que Jesus chorou, né? Por exemplo, mas Jesus estava em forma humana, né? Jesus foi 100% homem, 100% Deus, conforme nós acreditamos. Mas em sua forma divina, o sentimento, a emoção, não existe da forma como compreendemos. Na verdade, é até estranho, é até complicado, né, a gente querer explicar isso, porque nós não temos condições de explicar Deus, né? Nós somos seres limitados por nossas emoções, por nossos conhecimentos, e qualquer coisa que falemos sobre Deus é extremamente limitado. Então, isso tem que ficar muito claro também, né? De que nossos argumentos sobre Deus são fruto de nossas limitações, inclusive o texto bíblico, né? Então, afirmar, né, certas coisas sobre a pessoa de Deus, é bom a gente ter humildade, né, para que a gente não seja arrogante e está falando de algo que nós realmente desconhecemos. Ninguém conhece Deus, não sabemos nem um pouco sobre Deus, tudo que temos são impressões, e muito fracas, né? Muito limitadas, porque não dá para a gente entender simplesmente a ideia de infinito ou eternidade, já é complicado, né? Um bom exemplo disso é a nossa capacidade de acumular informação. O nosso cérebro, ele esquece informação de propósito. Por quê? Porque ele não aguenta acumular muita informação. Então, imagina nessa forma humana você ter a capacidade de viver para sempre, ou de viver 300, 400 anos. O nosso cérebro não aguentaria, né? Então, assim, humanamente, é muito difícil compreender simplesmente a ideia de infinitude. E nós somos feitos para esquecer. Então, assim, é bom termos humildade, né, quando formos falar sobre Deus, porque é muito complicado, né? Qualquer presunção é perigosa. Vamos lá. No pensamento oriental antigo, existia a ideia de conhecer o mundo inteiro como animado, fazendo eco ao dinamismo do homem, compreendendo-se que hagiográficos, né, escritores santos, né, até, né, não hesitavam em atribuir figura humana, parte ou membros do corpo humano aos elementos irracionais. Praticavam assim o antropomorfismo, palavra derivada do grego anthropos, homem, e morfê, forma, ao falar da natureza. Alguns exemplos. O poço de Bir é convidado a subir e soltar clamores de alegria por ocasião da vitória de Israel. Né? Um poço não pode cantar, né? Um poço não pode jogar clamores, né? As árvores do campo batam as mãos em aplausos, né? Bem óbvio isso.
As estrelas da manhã cantavam em coro. Aí aqueles falam, mas estrela da manhã eram os anjos, né, e tal, não sei o quê. Ainda que sejam os anjos, né, você está atribuindo à estrela um atributo humano, né? Então, isso é o que a gente chama de antropomorfismo. A gente vê isso muito na literatura, né, comum, fora da Bíblia. E na Bíblia isso também acontece. O cuidado que a gente tem que ter com isso é que em algumas passagens do Antigo Testamento a gente perceber que essa é uma forma de pensar dos escritores do Antigo Testamento. Não é uma definição sobre Deus. Dizer que Deus é de uma forma ou é de tal jeito, né, é complicado, porque o texto não traça isso de maneira exata, né? É um recurso literário para tentar entender, né, para que o nosso cérebro possa compreender um pouco mais sobre a pessoa de Deus. Seguindo aí, ó. O uso deste estilo traduz uma concepção religiosa intimamente arraigada. Aí tá errado. Aí como é que eu vou. No Alan saiu errado aí, ó. O uso desse estilo traduz uma concepção religiosa intimamente arraigada. Aí tá Alan, mas não é Alan, não. Rapaz, esqueci a palavra que tinha colocado aí. Assim, Depois, não, depois a gente dentro assim, da põe. cultura israelita, do mundo israelita, tá certo? A ideia Tá é bom. essa, né? E dos escritores, é que assim, eu estou tentando ver uma palavra, né, arraigada dentro da cultura israelita e dos escritores bíblicos em geral, tá certo? A ideia é essa, né? Tá, É, beleza. a natureza toda é solidária com o homem, seu rei, né? É transmissora de mensagem divina, hora de repreensão para o indivíduo ou os povos pecadores, hora de louvor e congratulação jubilosa. Então, de maneira geral, né, no texto bíblico, no Antigo Testamento especificamente, essa forma de escrever fazia parte da cultura bíblica, certo? Não era algo fora do comum, não só da cultura bíblica, mas no ambiente em que Israel estava ali surgindo, né? Estava acontecendo. Então, essa forma de ver o mundo, né? Esse mundo animado, esse mundo, né? que fala com o ser humano, era comum nesse tipo de na literatura bíblica, tá certo? É claro que a gente já estudou isso, né, em outras matérias, sobre a literatura, né, bíblica, os gêneros literários. Então, a gente tem aquele gênero literário que é a fábula. A fábula, os animais assumem forma humana, né? Agem como humanos. Tem lá a mula de Balaão que fala. Né? Então, isso é um gênero literário. Aqui é sobre forma, né? É sobre a maneira de apresentar esses elementos da natureza ou Deus agindo como humanos, né? Ou com algum aspecto que seja exclusivamente humano. E aí vem alguns exemplos no parágrafo a seguir. Algo interessante algo interessante que acontece na leitura do Velho Testamento, percebe que Deus é representado com traços humanos, face, ouvidos, olhos, né? Então a face de Deus está em todo lugar, né? Os ouvidos do Senhor estão inclinados para o seu povo, os olhos de Deus estão sobre Israel. Então, Deus tem olhos? Não. Deus tem rosto? Não. Deus tem ouvidos? Não. Mas essa é a maneira que esses escritores tinham de poder apresentar Deus, certo? Então, isso a gente chama de antropomorfismo. Até porque, gente, nós, cristãos, né,
acreditamos que Deus não é apenas onisciente, mas ele também é onipresente. Então, nós cristãos acreditamos que Deus, sendo onipresente, ele não pode ter um corpo, ele não pode ter uma forma definida, porque senão ele não poderia estar em todos os lugares. E quando a gente fala que Deus é onipresente, não é que Deus está presente apenas no planeta Terra. Ele está presente em toda a criação. E aí é a compreensão da presença do nosso Deus nas galáxias, nos universos, nos planetas e estrelas e confins, né, da criação aí que a gente não consegue mensurar. E até em outras dimensões, digamos assim. Alguém que possui um corpo não poderia ser onipresente. Isso na concepção do cristão. Na concepção do Antigo Testamento, já não é assim. Por quê? Porque Deus está num lugar. Deus mora num lugar. Deus vai a um determinado lugar. Então, essa concepção de onipresença não é tão presente no Antigo Testamento como é na concepção cristã. Por exemplo, no Antigo Testamento, os judeus, quando o templo foi construído, passaram a orar direcionados para o templo. Por quê? Porque Deus habitava no templo judaico. Quando os judeus estavam no deserto, Deus descia no tabernáculo. E ali Deus fazia morada por um determinado momento. Quando Moisés conhece, né, Deus, ele está no monte, né? Então, na concepção do Antigo Testamento, necessariamente Deus não é onipresente. Então, atribuir a Deus forma é algo que não gera problema para os escritores do Antigo Testamento. Ainda que também é presente na teologia do Antigo Testamento a questão de que Deus é transcendente. Vocês vão estudar, né, quem não estudou vai estudar, sobre a transcendência e a imanência de Deus. O que é transcendente? É aquilo que está além da nossa realidade. O que é imanente? É aquilo que está dentro da nossa realidade. Na concepção teológica do Antigo Testamento, Deus é transcendente. Ele está além da nossa realidade. Qualquer interação de Deus com a humanidade pode gerar destruição, pode gerar aniquilação. Por quê? Porque Deus é absolutamente santo e nós não. Então, Isaías, quando vê a presença de Deus no templo, ele fica com medo, por causa da santidade de Deus, que poderia ser destruidora. Moisés, quando se encontra com a divindade, o rosto dele fica translúcido, fica lá envelhecido, embranquecido, por causa do contato com a divindade. Por quê? Porque esse Deus transcendente não interage com a humanidade, na perspectiva do Antigo Testamento. Por isso que o judeu vê com muita dificuldade a ideia de Jesus ser Deus, porque Deus é transcendente. E se Jesus é Deus, Deus esteve entre nós, Deus andou entre nós, Deus comeu conosco, e pior, esse Deus que esteve conosco andou com prostitutas, com adúlteros, com sonegadores, com não-judeus. Esse Deus andava com pecadores e pecadoras. Então, para o judeu, isso era um absurdo e ainda é um absurdo. Lamentavelmente, hoje tem sido um absurdo até para muitos cristãos, né, que desconhecem a Bíblia, fica ouvindo mensagem só pelo YouTube aí desse bando de gente que não sabe nada de Bíblia. Então, entender que Jesus era alguém
humano, né? E que, inclusive, andava com pecadores, para muita gente é estranho. Mas na teologia do Antigo Testamento, isso não bate. Não é assim que funciona. Então, essa perspectiva de atribuir forma humana a Deus leva em consideração essa ideia de que Deus não é, de maneira geral, né, um Deus que está em todo lugar. Na perspectiva do Antigo Testamento, Deus está em lugares santos, né? Existem Ricardo, lugares a santos. Vânia tá querendo entrar aí. Hã? A Vânia falou que tá querendo entrar. Ué, não tem ninguém pedindo nada aqui, não. Não tem pedido de ninguém aqui. Pede para ela fazer Ah, o pedido de beleza, eu novo. mandei o link para ela, de novo. Falei para ela entrar, tentar É, de novo. não tem pedido nenhum aqui, não. Então, lá no Êxodo, né, quando Moisés chega perto da sarça, e aí a sarça diz para ele: tira as sandálias, porque aqui o lugar é santo, né? Essa é a concepção judaica. Mas nós cristãos sabemos que Deus está em todo lugar. Então, todo lugar é santo. Então, a guitarra que o cara toca no domingo, ela não é mais santa do que a guitarra que ele toca na segunda-feira. Só porque uma está na igreja e a outra está na casa dele. Isso não existe. Isso é uma bobeira que os cristãos criaram, mas é uma concepção bem particular do Antigo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, isso morreu. Está na tábua de passar roupa, pega lá. Então é algo que a gente precisa, né, separar. Lamentavelmente, alguns cristãos hoje seguem muitos mais costumes judaicos do que cristãos, por não saberem ler o Antigo Testamento de maneira adequada. E fica inventando aí um monte de moda. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Isso, para a gente, é útil em que ponto? Quando lemos o Antigo Testamento e percebemos essas mudanças, né, essas características, essas formas de escrever, isso nos ajuda a interpretar o texto de maneira adequada e não levar as pessoas a seguir, né, certas doutrinas ou ideias que não representam realmente a intenção do texto. Então, Deus, como ele é apresentado no Antigo Testamento? Ele é apresentado como um Deus único, como um Deus extremamente soberano. Quando eu digo único, é que não tem trindade no Antigo Testamento. Só tem Deus. Ele é absolutamente soberano. O mal não é uma força exterior a ele. O mal vem de Deus. Esse Deus, né, é apresentado como alguém que tem forma. Por quê? Porque ele está em alguns lugares, né, de alguma maneira. Então, os autores vão usar esses recursos. Por quê? Porque era a maneira como eles compreendiam Deus. Ah, Ricardo, mas como é Deus? Quem sou eu para dizer? Não tenho a mínima ideia. Ah, mas a Bíblia diz. Não diz. O que a Bíblia nos fala sobre Deus são impressões culturais e temporais de grupos ao longo da história. Mas a gente nunca vai saber como que é Deus. A gente nunca vai poder... Ah, Ricardo, eu li todas as teologias sistemáticas. Ah, eu sou formado em Harvard, né, em teologia. Ah, não sei o quê. Não vai saber. Você pode ter estudado muito, fazer, ler o que for, mas não vai saber. Por quê? Porque é algo que tem a ver com infinitude. Nós somos seres finitos. Nossas declarações doutrinárias, né, as denominações batista, assembleia, presbiteriana, cada um tem um conceito sobre Deus, que não resume nem um terço, nem um milésimo, nem um fio de cabelo sequer do que seria Deus. Então, nós temos são impressões culturais, literárias, temporais,
sobre a divindade. Isso, para a gente, é algo que tem que ficar claro. Por quê? Porque senão você acaba inventando moda. Fui numa igreja uma vez e que os pregadores, quando subiam no púlpito, tiravam os sapatos, porque o púlpito era terra santa. Cara, se eles pregassem bem e direito, até dava para levar em conta. Mas só falaram besteira. Só falaram coisa ruim. E ainda estavam sem sapato, já estavam uma chulezada lá naquele púlpito lá. E assim, é um tipo de besteira, porque isso não representa a santidade de Deus, isso não representa qualidade, né? Isso não representa, é mais uma questão marqueteira, é mais uma questão ritualista que não leva a nada, né? Na verdade, leva que os caras estavam ganhando dinheiro lá com isso, ainda estão até hoje. Mas assim, não leva a Deus. Então, muita gente cria certas ideias por causa dessa leitura superficial do texto. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Para quê? Para não enganar e para não ser enganados. Certo? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui, dentro disso que a gente falou? Está dando para entender? Tranquilo? Eu Fala. entendi sim, Ricardo. Entendi sim, Ricardo. Só que nós temos que ter o cuidado também, né, professor? Eu penso assim, por exemplo, na hora de você estar pregando, a gente tem que ter o cuidado para não entrar muito assim nesse assunto, senão as pessoas vão ficar até ignorando a gente, porque eles não conhecem. Então, quem não tem conhecimento, por exemplo, se eu falar assim, ó, no Antigo Testamento, Deus não era, na concepção dele, ele não era onipresente, porque ele só estava em alguns lugares. Aí a pessoa vai ignorar a mim. Não, não é que Deus não era. Olha só, tudo é como a gente fala. Eu não disse que Deus não era. O que eu disse os escritores não tinham essa percepção. Então, tudo depende da forma como falamos e do momento. É claro que esse não é um tema para pregação de domingo à noite. Isso é algo que você precisa desenvolver, né? É um estudo, né? É algo que você vai trabalhar. Mas eu acredito que tudo tem que ser ensinado na igreja. Eu acredito que tudo que você aprende, você precisa ensinar. Agora, tudo tem o seu tempo, tem a sua forma, né? E tem o local adequado. É isso que tem que pensar. Né? Exatamente. Era isso que eu só queria comentar. Beleza. Fala, Rosilene. Oi, professor. Então, é porque eu perdi a explicação que o senhor deu para o termo que Deus se arrependeu. Então, é o seguinte, eu falei lá, está gravado, depois você dá uma olhada ali, mas vou resumir. É que a ideia de arrependimento tem a ver com emoções. Toda vez que o texto bíblico do Antigo Testamento dá emoções a Deus, isso é chamado de antropopatia, que é dar emoções humanas àquilo que não é humano. Então, por que Deus não se arrependeu? Porque quem se arrepende não conhece o futuro. E nós acreditamos que Deus conhece o presente, o passado e o futuro, porque ele é onisciente. Mas os escritores do Antigo Testamento, para poder falar sobre Deus, eles vão falar sobre Deus a partir das suas perspectivas. Então, eles vão falar que Deus se arrependeu, que Deus se irou, que Deus ficou alegre, que Deus ficou triste. Todo sentimento ele é limitador e humano. Deus não tem sentimentos. Deus, ele é. Por quê? Porque ele é um ser infinito. Os sentimentos nos limitam. Por exemplo, nós somos carentes, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser agradado, né? A gente quer agradar, a gente quer fazer parte de algo, a gente precisa, né, das pessoas. Deus não precisa, Deus é. Então, a antropopatia é esse recurso literário usado pelos escritores do Antigo Testamento para apresentar sentimentos humanos a Deus. E o antropomorfismo é o recurso literário onde apresenta a forma humana a Deus. Olhos, mãos, face, rosto, né? Mas Deus, ele é. Ele não tem forma, né? Ele simplesmente é.
Isso é um conceito que a gente precisa ter em mente, mas é complicado. Por quê? Porque nós somos seres limitados, né? Então, compreender isso não é tão simples, mas basicamente é isso. Deus é, né? Nada mais. Beleza? Entendi. Sim. Assim, A minha ele pequena entendeu, filha todo mundo entendeu. Oi. E aí? Gente, está acabando aí o tempo. Vamos entrar no outro link. Que aí eu continuo aqui para a gente terminar esse texto aí. Mesmo link aí.